Eu vejo. Eu imagino que você tenha muita estatística sobre as pessoas, sobre talvez o que torna as pessoas traumatizadas, tristes, problemáticas, qualquer nome que a gente quiser chamar. Eu tô vendo uma série que me chamou muita atenção do Mike Tyson. E ele teve uma infância terrível. Eu já tinha lido o livro dele, né? A mãe drogada, o pai fugiu de casa e a mãe era abusada pelos namorados, porque como ela não tinha dinheiro, ela tinha que ir morando na casa, então apanhava e ele aprendeu que aquilo era amor. Ele fala, eu achava que esse era o tipo de relação normal. Então minha mãe tacava panela na cara do cara que ela tava naquele momento e eu achava que aquilo era amor. Ele não tinha noção de higiene. Os amigos chegavam pra ele e falavam assim, cara, você não sabe se limpar, você precisa passar sabonete embaixo do braço, você precisa passar shampoo, você precisa passar desodorante. Ou seja, ele provavelmente teve uma infância... Era o bairro dos Estados Unidos inteiro que mais matava gente. Ou seja, ele cresceu num ambiente altamente hostil. E aquilo tudo, em algum momento, foi canalizado pro boxe. E fez com que ele se tornasse o campeão que ele ficou. E aí eu fico vendo a nossa geração de hoje, que é uma geração um pouco diferente. Eu acho que todas as gerações são diferentes, tá? Me parece que é uma geração um pouco mais suave, mais mimada. A gente vê pelas redes sociais que tudo é muito grande. Como é que isso se dá? Como é que esse trauma da infância se dá? E algumas pessoas canalizam para algo positivo, como o Mike Tyson tentou canalizar e se tornou um dos maiores lutadores do mundo. Sim, porque ele precisava bater. Ele precisava bater, né? Porque se amor era bater e apanhar, ele foi pro lugar de amor, né? Dele. Verdade. Como é que isso se dá pra pessoa? Porque às vezes eu fico falando, talvez isso seja bom. Talvez você ter tido uma infância difícil é bom porque você fica com raiva desde que você canalize pro bem. Porque quando você canaliza pro mal, você vai pro fundo do poço, né? Sim. Como que você enxerga isso? Faz sentido isso que eu tô falando? Passar por essas dificuldades forma uma pessoa mais preparada pro mundo? Sim e não, né? Não se a gente pensar que nós queremos um mundo pacífico. Então nós não queremos que as pessoas aprendam a bater nem a apanhar. Né? Já mudamos a página. Não é mais isso. Ou não deveria ser. Né? A gente não deveria estar um contra o outro. Né? Porque no mundo pacífico nós estamos num mundo de colaboração. É para esse lugar que nós vamos. A humanidade vai caminhar para isso. É matemático, não tem outra saída. Então, que os meninos que eu quero dizer, meninos e meninas, né? Sim. Essa geração venha mais mansa, é um bom caminho. Tá. Né? Nós estamos num processo de parar de bater nos filhos. É um processo, né? Não é verdade que se parou. Literalmente, você tá falando. De bater fisicamente. Bater fisicamente, né? Porque na minha época, ninguém jamais falaria mal de um pai e de uma mãe que metesse a mão na cara de um filho em público. A regra era, não se mete, né? Isso. E pai e mãe tá sempre certo, né? Então, pode oprimir mesmo, né? Com o advento Freud, com o advento psicanálise, quando a gente começou a se conhecer e percebeu que isso traumatiza, né? Que humilhar e oprimir faz com que a gente passe 30, 40 anos da nossa vida fazendo terapia, porque é uma dor muito grande, nós começamos a entender que não é esse caminho. Mas começamos a entender e a humanidade faz do 8 pro 80. A gente nunca vai direito, né, assim. Então não é pra bater? Não. Então, putz, não pode bater. Não pode mais bater. Aí vira lei, né? Aí tem lá os decretos, não pode isso, Verdade. Não pode aquilo, os direitos da criança, do adolescente, blá, 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 blá. Hoje, se você no apartamento do lado ouvir a mãe gritar, você pode ir no conselho tutelar dizer que ela está maltratando aquela criança. E ela vai ter que se entender com o conselho tutelar, né? Porque a gente foi pro oposto. Mas mimar é tão prejudicial
quanto bater. Eu vou dizer até que é até mais prejudicial. Porque quando você bate numa criança, embora você esteja oprimindo, invalidando, humilhando aquela criança, isso é uma dor impalavrável, né? Não tem essa palavra, mas ela deveria existir, né? Nós não temos essa palavra no nosso dicionário, mas ela é indescritível, a dor que essa criança sente. Tanto que a gente lembra até hoje da nossa maior surra. Isso, a gente sempre lembra, né? Eu me lembro da maior surra que eu levei, eu tinha certeza absoluta que a minha mãe ia me matar. Nossa. Tinha certeza. Eu falei, agora, pronto, Acabei. entrega a alma pra Deus, porque agora ela vai te matar. Você não vai sobreviver. Era essa sensação que eu tinha, de tanta raiva que ela tinha. E eu sentia aquela raiva e estava completa, caí num canto, não conseguia mais fugir. E ali precisei até ela ir à exaustão da surra. Isso, claro, que faz muito mal, né? Precisei de muito tempo de terapia, de perdão, para sarar disso e poder contar essa história, dizendo, tá lá na minha página, dando no livro risada. tal, aconteceu. E a minha mãe me amava. Ela só estava me protegendo quando ela fez isso. Do jeito dela, né? Mas me amava. Assim como é também do nosso jeito quando a gente mima a criança. Mas quando a raiva movimenta a gente. Então, quando a minha mãe parou de me bater, que eu estava destruída, eu não conseguia nem levantar do canto da onde eu tinha caído, quando eu consegui sair de lá e fui tomar um banho, né, para sair daquela surra, eu tinha muita raiva dela. E a raiva me movimenta. Quando você mima uma criança, ela se sente tão invalidada quanto, sem a raiva. O que significa para a criança essa invalidação? É assim, eu não precisa pegar água, meu bem. Deixa que a mamãe pega. Na sublinha eu estou dizendo, você é incapaz de pegar a água. A mamãe faz, né? Ou o papai faz. Uhum. Quando eu mimo, atendendo todos os desejos da criança. Hoje a gente pergunta para a criança, você quer comer, vamos comer pizza ou vamos comer sushi? Né? No sábado à noite. Pelo amor de Deus, né? Ela tem 3 anos de idade. Então, ela não tinha voz, eu não tinha voz, né? Meu pai dizia assim, criança não tem querer. É fígado que vai comer hoje. Engole o fígado. E acabou, né? Quando muito você podia falar, mamãe, dá pra fritar um pouquinho mais, né? Era só isso quando podia. Quando senão engole o que tá aí e acabou. E levanta a mão pros céus e olha pra trás, porque tem gente que não tem o que comer, Exato. blá, 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 blá. Hoje, a gente está dando decisões na mão das crianças que elas não têm poder para decidir. E estamos atendendo os desejos. Eu quero a boneca de cabelo azul. Pois não. Né? Eu tenho que trabalhar muito, porque a minha filha quer uma boneca de cabelo azul. E essa boneca de cabelo azul custa R$1.000. Eu preciso trabalhar muito para dar os R$1.000 para ela. Eu não dou aquilo que ela precisa, que é a minha presença. É o meu olho no olho. É o meu colo. É o brincar de casinha com ela. É uma fuga. Mas eu trabalho que nem um louco para ter os R$1.000 sobrando para aparecer Loucura. na sexta-feira de surpresa e falar, surpresa, o papai trouxe para você a boneca de cabelo azul. Loucura. Olha como o papai te ama. É a mesma coisa da surra. Ele está amando e protegendo aquela criança, dando o melhor para ela, como a minha mãe estava fazendo, né? Ela estava dando o melhor para mim, porque eu contei uma bruta mentira, ela queria me ensinar que eu não podia fazer aquilo. Eu fiz uma confusão danada, ela tinha toda a razão de estar muito nervosa, porque eu armei pra caramba, e ela estava me amando. Esse pai também está amando a filha, né? Mas os dois abandonaram essa criança. Qual que é o impacto
qual que é o impacto para a pessoa, pro pai, e qual que é o impacto pro filho? O pai que tá fazendo isso, ele tá fazendo isso porque ele tá tentando dar algo que ele não teve? Isso. A gente ainda não parou para pensar que o que nós não tivemos foi amor incondicional. O amor de olho no olho. O amor de reconhecimento. Os meus pais acreditavam que eu era uma construção deles. Eles estavam construindo o meu caráter. Porque eu não era nada se eles não me educassem. É mentira. Eu já nasci pronta. Toda criança nasce pronta. Nós precisamos olhar as crianças com curiosidade e abertura. Esperar que ela traga. Ver quem ela é. Estar presente para ela, com ela, para ela. Isso não é mimo. Porque do mesmo jeito que o meu pai dizia, você não vai ganhar a boneca porque você não tirou 10 em matemática, hoje nós estamos dando a boneca de qualquer jeito. E estamos tendo que trabalhar, abandonar aquela criança com uma babá, na creche, como empregada, com a avó, sem a minha presença, para dar uma coisa material. Então, eu também estou invalidando aquela criança, porque eu não estou olhando para ela, eu não estou sendo curiosa, eu não estou aberta para ela, eu não estou presente para ela. E a criança não tem a menor capacidade de escolher ou decidir isso, né? Ainda não tem neurônio maduro. Nós estamos no nosso momento mais vulnerável da vida. A infância é o período mais difícil da gente. Quando eu atendo pessoas com crises de ansiedade, com depressão, eu digo para elas, você já fez algo muito mais difícil, que foi sobreviver à sua infância. Não tem nada mais difícil do que sobreviver à infância. E a infância não foi ruim, necessariamente. É que nós não tínhamos neurônio, nós não estávamos preparados. Nós estávamos num momento vulnerável, onde pai e mãe têm poder de vida ou morte sobre nós. Eles é que decidem tudo, nós não temos, eu não consigo decidir. Eu não tenho nem mielinização suficiente no meu neurônio para poder fazer sinapse. É neurológico. Então eu não consigo, não é incapacidade. É por isso que o pai e a mãe devem estar lá para olhar, observar e ser muito curioso para ver quem é aquela criança. O que ela vai crescer e vai me contar? Mas eu preciso estar presente. Hoje, agora na hora do almoço, eu fui almoçar com um amigo que acabou de tem um bebê de 8 meses. E ele estava me dizendo, sabe, eu chego em casa e eu olho para minha esposa, eu sinto uma compaixão por ela. Ela está destruída, ela está exausta, ela está muito cansada. E eu digo para ela, eu estou aqui, o que você quer que eu faça? O bebê já está dormindo, ele não vai acordar, ele dorme super bem, ele vai das 9 às 6, o que é uma bênção, ele tem muita sorte, milagre. É maravilhoso. Então não é a falta de sono que ela está se queixando. E aí ele falou assim, sabe, eu saio de casa e eu me distraio. Eu descanso. Ela não, ela fica com ele das 6 da manhã às 9 da noite, a hora que ele desliga. Ele tem aqueles soninhos durante o dia, mas ela não tem tempo de fazer nada. Porque é 1h30, 2 horas e acabou, ele volta. E ela tem que estar com ele. Isso é muito cansativo. Então, nós estamos numa fase em que é melhor trabalhar. Mas É menos cansativo, né? nessa situação dessa mãe, eu vejo... Isso é muito comum, né? Eu tenho um grande amigo que ele acabou de ter um filho também, e a esposa dele estava nessa situação, e ele falou assim, eu vou ficar agora com o nosso filho, vai lá na portaria pegar as cartas. Ela, não quero. Ele vai lá, vai pegar as cartas, para ela começar a sair de casa, para ela começar a se movimentar, e fazia ela de fato sair, vai lá, vai ver seus pais, vai visitar sua mãe. Porque se você não dá uma empurradinha, você fica... Parece... Eu nunca fui mãe, nem nunca vou ser. Mas parece que existe um vínculo que meio que
aprisiona a mulher, né? Você que é mãe, é isso mesmo? É que com a história da psicologia e a gente entendendo um pouco mais o que a criança precisa, as mães estão num esforço danado de dar aquilo que a criança precisa, que é presença, o aleitamento materno, estar com a criança, ficar com ela, acalmá-la, acolhê-la quando ela entra em sofrimento, porque a criança entra em sofrimento porque ela está crescendo, não é por nada, ninguém está fazendo nada, processo natural. É porque dói fisicamente. Às vezes de deitadinho na cama, ele tem um incômodo. É porque ele está crescendo. É porque as células estão se movimentando o tempo inteiro. E ela tem um incômodo. É o mesmo incômodo da velhice. O velho também tem uma coisa de que está incomodado e não sabe o que é. Tá tudo bem, já foi no exame, não tem nada, tá tudo certo, tá tudo... Mas ele tem um incômodo. É porque também está envelhecendo para menos. As células também estão se movimentando. E a criança tem, só que a criança chora. Né? E aí é legal sim acolhê-la, acalmá-la, nem pegar no colo, passar a mãozinha nas costas, falar eu tô aqui com você, deitar do lado dela. Isso faz muito bem, a gente descobriu isso agora, por falta, né? Nós descobrimos conosco, pelas terapias que fizemos, nós fomos descobrindo o que é que a gente gostaria de ter tido. Então tem isso. As mães estão num esforço de dar isso para a criança, principalmente no primeiro ano de vida, que é quando se diz que é o mais importante. Então, elas abrem mão do trabalho para ficar esse primeiro ano de vida com elas. Só que mãe e filho têm uma relação simbiótica. A criança só entende que não é a mãe a partir de 8 meses de idade. Porque, mais ou menos, entre 8 meses e 1 ano, ela pensa que ela é a mãe, porque ela estava na barriga da mãe por 9 meses. Ela e a mãe são simbióticas, ela não entende, que é quando a gente começa a brincar de esconde-esconde. Então, eu faço tudo, achou. Ela começa a entender que tem um outro que não é a mãe dela e que ela é um ser à parte, né? É nessa hora que o pai entra muito fortemente, porque daí ele reconhece o pai como terceira pessoa. É tudo um processo. Então, a gente está aprendendo isso agora. Minha mãe não sabia disso. Ela sabia que embrulhava, trocava, amamentava, né? Dava uma mamadeira, no meu caso era mamadeira, e vambora, né? E agora a gente já está entendendo, com as neurociências nós descobrimos. Só que a gente vai do 8 para o 80. Então, assim, a criança também precisa de solitude. Ela também precisa ficar nesse incômodo sozinha e ver como é que ela vai dar conta. Porque se a gente vai o tempo todo acolher e o tempo todo dizer para ela, eu estou aqui com você, ela também vai desenvolver a crença de que ela não é boa nem para crescer, nem para ser ela. Ela está sempre apoiada. Precisa treinar a dificuldade também, né? Isso. E já que isso não está acontecendo já tem um tempo com essa nova geração, como que essa geração está chegando lá? Com muita raiva. É muito interessante porque a raiva não diminuiu. Né? Então, assim, eu tinha raiva porque meus pais me batiam e esses meninos têm raiva porque eles não têm força. Eles têm raiva de não ter raiva. É muito doido. Como assim? É assim, os meninos chegam para mim e falam assim para mim, os jovens, né? Elô, me ajuda a querer. Não acredito. Não tem sonhos, não tem vontade? Porque eu não quero nada. Nossa, tá tudo fácil. Que loucura. Tá tudo na mão. Então, assim, eu tenho o carro do ano, eu moro muito bem. O iPhone. Eu tenho o iPhone que eu quero, eu tenho a última geração do videogame XPTO, eu tenho... Agora, daqui a pouco estão com óculos, né, do metaverso, porque é daqui a pouco, né? Sim. É daqui uns meses que nós estamos com esse negócio. Eles vão ser os primeiros a ter e vai sair o melhor, o março, aí o iPhone já está prometendo que vai ter o top, o i, blá, blá, blá. A minha filha já está perguntando como é que é, de que jeito é, e aí ela tem 17 anos, então fica parecendo que vem do além. Não parece, né? Porque houve tanto abandono para ter as coisas,
que amor pro Mike Tyson era bater. Pros meninos, amor é coisa Bem material. que o meu pai me dá. Por isso que ele trabalha muito. É assim que eu aprendo o amor. Isso. Então eu não aprendo a trabalhar muito. Eu aprendo a ter e ter de graça. Então, quando eu não tenho, não estão me amando. Mas o seu pai se esforçou. Se ele me esforçou, mas ele me abandonou. Né? Ele toma assim, consciência disso quando? Ou ele já começa a ter consciência quando ele vai lá no Hoffman? Muitas vezes eles vão lá completamente desiludidos, né, da vida. Eles vão, às vezes, formados, com uma boa profissão, mas sem a força, sem o empreendedorismo. Sabe, sem empreender. Eu sei, eu estudei, eu cumpri. Me mandaram cumprir, eu fui um bom filho, eu obedeci, eu segui. Mas eu não tenho força para fazer. É uma geração que se vai para o trabalho executivo, então se vai trabalhar nas grandes empresas, logo se magoam. Não pode receber feedback, ficam dia que o trabalho não estiver legal. Não tá bom. Porque a vida não é assim, né? E vai embora. Só querem fazer o que gostam. Por isso que ninguém tá querendo trabalhar, e ninguém dura no emprego. Não. Você sabe porque assim, é para fazer o que gosta. Meu pai sofreu muito, ele fez tudo que ele não gostava, ele chegava em casa exausto, ele trazia trabalho para casa. A gente não tinha final de semana porque ele estava sempre trabalhando e, portanto, eu estava no videogame, ou então eu estava na academia, eu estava jogando bola com os meus amigos, eu estava na casa da minha avó, eu não estava com meu pai porque ele estava trabalhando, mas eu tinha putas férias, né? Olha, eu tenho muito executivo que chega lá aos prantos, dizendo eu estraguei as férias da minha família. Nós fomos para um super lugar, para um lugar maravilhoso, para um hotel espetacular, para nananana, e eu não saí desse maldito telefone. Nossa. Eu continuei trabalhando, né? Eu não estava presente nas refeições, estava presente, mas não estava presente. Eu continuei mantendo o vínculo de trabalho via WhatsApp. E eles não me tiveram nas férias. Eu estraguei tudo. Eles chegam lá com muita culpa, porque não pararam de trabalhar. Os filhos desses caras chegam lá dizendo, eu não vou ter essa vida. Mas não vou mesmo. Eu não quero isso pra mim Do de jeito mesmo nenhum. jeito que eu faço um juramento de que pobre eu não vou ser, porque pobre foi meu pai, e eu vou ganhar dinheiro, e eu vou dar certo, e eu vou ter sucesso, porque eu vou atrás, eu vou provar que eu sou capaz. Esses meninos também vão provar que eles são capazes Mas não desse de jeito. ganhar dinheiro e não trabalhar desse jeito. E não desse jeito. Que eu acho que eles estão certíssimos. Tem que ter o e equilíbrio. eles vão achar o lugar deles, porque uma hora vai ter que achar, né? Porque eles não vão passar a vida sem fazer nada, eles vão ter que achar. Mas a dor é a mesma. É a dor do abandono. Bob Hoffman chama isso de dor do abandono. Que tem sempre, 100% das vezes. Eu não achei ainda claro que as pessoas que vão para o processo são as pessoas que estão vivendo essa dor. E ele vai dizer que a dor do abandono cria a nossa neurose. E nós estamos vivendo um mundo neurótico, Sim. né? Onde estamos vivendo uma guerra civil, né? Sem nos dar conta, sem dar o nome para uma guerra civil, né? Estamos vivendo um salve-se quem puder, né? Não sabemos o que vai dar certo, nós perdemos completamente controle com a pandemia e estamos completamente descrentes agora, né? Porque a gente não sabe para onde o país vai, o que vai acontecer, quem que vai pôr isso aqui nos trilhos, e nós não nos responsabilizamos. Esse é o nosso problema. O problema da falta de amor e do abandono é que você não cria senso de responsabilidade. Isto é, a vida é sua. Quando eu bato, eu agrido, eu humilho, eu rejeito, eu estou de alguma forma abandonando, eu não dou para ele a autorresponsabilidade. Uhum. Eu ensino que ele não tem valor. Que loucura. Quando eu mimo, eu faço a mesma coisa. Eu ensino que ele não tem valor
e que ele não se responsabiliza pela vida dele. Hoje, nós somos responsáveis por fazer os nossos filhos felizes. Quem disse isso? É verdade. Né? Cada um é responsável por ser feliz. Eu não consigo fazer ninguém feliz. Mas eu fico atrás de imaginar o que será que o meu filho quer para eu poder agradá-lo. E virou uma prisão ao contrário. Era eu que precisava agradar minha mãe. Para ver se ela me dava um pedacinho a mais de sobremesa. Se ela lembrava de comprar um chocolate e dividir, porque lá era tudo faltando, então tinha que dividir o chocolate. Mas eu ficava na esperança de que eu teria um pedaço maior, porque eu lavei a louça. Eu que tinha que agradar minha mãe. A gente se esforçava, né? Esforçava. Agora, são os pais que não param de trabalhar muito para dar aquilo que eles não tiveram e não param de se esforçar para agradar os filhos. Ele tá chorando, meu Deus, ele tá triste. O que será que ele quer? Aí ele não quer ir na piscina. Não vai, filhinho, não vai na piscina. Não precisa ir. Aí ele não quer estudar, eu preciso pôr reforço de matemática, aí eu preciso pôr não sei das quantas, ele tá com dificuldade, não sei o quê. E eu vou enchendo esse menino, essa criança, de atividades, né? De ajudas. E na sublinha, eu tô dizendo para ele, você é incapaz. Olha só essa história aqui. Uma pessoa famosa, isso é público. Eu escutei num podcast. Pessoa super bem sucedida. Uma mulher casada com um rapaz. Tiveram não sei quantos filhos, mas ela conta a história de um filho nesse bate-papo. Ou seja, ficaram ricos. Tem muitos bens, os filhos também, porque eles fizeram tudo isso, deram um monte de coisa. E aí ela conta uma história de que quando o filho era bem pequeno, ele falou assim, mamãe, eu queria que você ficasse mais tempo em casa, mais tempo comigo. Aí disse que na hora do jantar ela falou assim, tá bom, então eu já combinei aqui com o seu pai que o seu mini bug a gente vai vender. A casa de Miami a gente também vai vender. E aí começou a fazer toda essa terrorismo. Dramatização que a criança ficou em pânico e falou, então não. Aí ele falou, então, você não pode ter os dois. Se você quiser ter a mamãe aqui, não pode ter essas coisas. Se você quiser ter essas coisas, você não vai ter a mamãe, porque a mamãe precisa trabalhar. Obviamente que colocar isso para a criança tomar uma decisão complicadíssimo. E a criança falou, não, então tá bom, mamãe. E aí fica nesse jogo. Ela conta isso como se fosse um negócio super legal. E eu assisti aquilo, eu fiquei chocado, porque eu falei, gente, tudo que a criança quer é o seu tempo. Né? E você não pode botar a criança para tomar essa decisão, né? E depois, ela não sabe, né? Ela não sabe o peso do mini bug, da casa de Miami. Ela não sabe isso. Quem deu esse valor foram os pais. Ele só está copiando. Né? Ele só está falando, não, todo mundo vai perder, porque eles contaram que isso tudo tem muito significado e é importante. E aí, então, ele diz, bom, então não posso perder isso, e então é melhor ficar sem a mamãe. Né? Mas ele não tem a menor condição, mesmo porque se ele não tivesse, ele não saberia que isso tem valor. Então, assim, quem dá esse valor é a família, né? Eu vou atender a criança que quer a boneca de cabelo azul, porque eu ofertei essa boneca para ela. Porque se ela não tem essa oferta, se ela não tem essa escolha, ela não vai fazer esse pedido, né? Então, e se ela pede a minha presença é muito mais importante do que qualquer casa em Miami. Quem quer esses bens são sempre os pais. Os pais, né? As crianças são vítimas. Uma coisa importante a gente falar que o sistema familiar é um sistema hierárquico. O sistema saudável é pai e mãe sabem aquilo que a criança não sabe ainda. Então, assim, é assim mesmo. Né? Nós já somos os adultos. Eu tenho uma super amiga que é pedagoga e ela fala assim, bom, vamos nos lembrar quem que é o adulto na relação.
E uma vez eu tinha uma cachorrinha, ela infelizmente já morreu, mas ela fez uma arte, eu fiquei tão brava com ela, eu fiquei fazendo sermão pra ela. Com raiva dela e fazendo sermão, porque você, porque... Aí entra minha filha no meio do caminho e fala assim, mãe, eu não tô entendendo, quem que é a racional aqui? Foi no que ela tinha toda a razão, né? O cachorro, por mais que eu amasse a minha cachorra, né? Porque eu tava tratando como filho. Sim. E eu tava passando um sermão. Ela falou, mas ela é irracional, mãe. Ela não tá entendendo nada do que você tá falando, né? E aí, essa autorização das crianças mandarem na casa também é irracional, né? A gente perverte o sistema, porque o sistema é pai e mãe mandam. São eles que vão decidir quantos bens nós temos, eles que vão decidir se a gente mora na favela ou na choupana, se a gente tem avós, se a gente tem tios, se a gente tem primos, onde que a gente mora. São sempre os dois que vão decidir isso. E isso é hierárquico, e isso é... Esse é o sistema. Eu não sei por que ele é assim, mas ele é assim. Nós nascemos e formamos essas famílias. Quando nós damos para o filho o poder de decidir, nós pervertemos o sistema. Ele está mandando em pai e mãe. Quando os pais precisam fazer os filhos felizes, é um sistema pervertido. Uhum. Ele está tão adoecido quanto aquele sistema... De surras, aquele sistema autoritário. Às vezes não é nem de surras, mas é de autoritário. Uhum. Eu mando e você obedece e cala a boca, né? Não é mais assim, ou na grande maioria das vezes não é. Como a mudança de paradigma a gente vai aos poucos, a gente tem alguns ainda que estão batendo nos filhos, tem alguns ainda que estão gritando, tem alguns ainda que estão mandando e tem alguns ainda que estão sendo mandados. Nós estamos no processo, né? É assim que a gente muda paradigma. Só que na hora da mudança a gente vai para o oposto. Então nós estamos dando poder de pai e mãe para as crianças. Isso é abandono do mesmo jeito. Então os jovens chegam no processo Hoffman tão abandonados quanto eu cheguei. Né? Do mesmo jeito. Então, assim, porque a gente foi do 8 para o 80. A mudança é quando nós chegarmos aí no 40, né? Quando a gente chegar no meio termo. E na mudança de paradigma, nós chegaremos, nós vamos viver um mundo pacífico. Eu digo para as pessoas, é só uma questão de tempo. Sim. Nós nos amaremos. A humanidade vai aprender isso. Nós estamos num processo. É que no processo... É tentativa e erro, né? Não existe um caminho que te dê cientificamente, ó, é assim que se faz, o passo a passo é esse. Não. Não tem como, E né? nós vamos errar. Então, assim, nunca vou abandonar meu filho, é mentira. Por quê? Porque se você for ao supermercado... Pode ser um momento importante para a criança. Isso. Se você quiser usar o banheiro, as mães falam muito disso, da falta de privacidade, né? Que as crianças ficam sentadas ali na frente da mãe, na frente do vaso. Por quê? Porque fechar a porta é um movimento doloroso para a criança. Então, a hora que você põe limite, o limite dói. Mas criança precisa de 50% de amor e 50% de não. Precisa de limite. Ela precisa de limite. Então, você precisa fechar a porta e deixar ele esmurrar a porta. E você vai dizer agora, neste momento, não. Mas nós estamos deixando. Imagina se a mãe, a exaustão dela, com 3 crianças. Outro dia eu vi um meme na internet, né? Essa mãe sentada no vaso e 3 crianças sentadas na frente dela. Que loucura. Né? Então, assim, ela não tem liberdade pra nada. Tem gente que acha isso engraçado, eu vejo, né? Que dorme com a criança na mesma cama, com o marido, a criança já tá fazendo 1 ano, a criança ainda tá dormindo lá. Isso. Então, assim, não. Ela precisa ser acolhida, ela precisa de aconchego, ela precisa de presença, ela precisa de olho no olho, ela precisa de curiosidade, mas ela precisa de não. E isso é importante, porque nós, como era um sistema só de não, o meu pai era o senhor não. Se a gente fosse pedir, levantava a mão, ele nem queria saber qual era a pergunta, já era o não, né? A gente vai pro oposto. Eu sou a mãe sim. Eu sou a mãe sim.
Então, assim, tudo pode. Ah, claro que pode. Vamos experimentar. Se der errado, a gente conserta. Pode fazer isso? Pode, se você estiver presente para consertar. Né? É que nem assistir filme. Pode assistir filme? Qualquer um pode. Né? Eu me lembro da Duda, com 13 anos, falou: mãe, posso assistir um filme pornográfico? E ela tinha ouvido falar, tinha ouvido na escola que alguém tinha assistido, e eu disse: pode. Vamos chamar seu irmão, que é 11 anos mais velho. Falei para ele qual é. O que você me indica? Porque com certeza, né? Ele com 24 já, né, já tinha assistido, eu não sabia qual. Ele falou: mas você vai deixar? Eu falei: vou assistir junto. E vou deixar sim. E aí nós 3 assistimos ao filme que ele indicou. Ela foi a primeira a falar: ai, é assim. Não tem graça, porque aos 13 anos não tinha graça. Né? E para ela não tinha. Pronto, mas eu estava junto, nós conversamos sobre, falamos, o Rodolfo contou da vida sexual dele, dos perigos, dos cuidados, do que o papai e a mamãe falaram, do que a irmã é 10 anos mais velha que ele, de tudo que a irmã tinha ensinado, a gente brincava sobre isso, ela falava sobre aquilo, e aí, ó lá, isso aqui é palhaçada, isso aí nem existe, Duda, isso aí é não sei o que, né? Pronto. Então, assim, isso é estar junto. Porque se eu disser não, é mentira, porque na internet tem. Né? Então, eu vou dizer não, ela vai falar: então vou assistir. Pois é. Vai assistir qualquer porcaria. Eu não sei quantas vezes, vai comentar na escola, vai falar não sei o quê. Não, vamos junto. Vamos assistir junto, vamos falar sobre. Isto é estar junto. Né? Só que isso cansa. Dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que abrir mão do teu tempo para ver um negócio que não te interessa, né? Mas você tem que assistir filme de terror. Ela adorava filme de terror, até que ela percebeu qual é sempre do mesmo jeito, né? Ela sacou o que tinha por trás e agora ela fala: então agora ele vai fazer assim, agora vai ser assado. Aí perdeu a graça. Mas enquanto ela se assustava, eu tinha que assistir junto. Eu ficava: ai, credo, pelo amor de Deus. Eu ficava mais assustada que ela, mas perde meu tempo. Eu queria dormir. Eu preferia assistir um filme Água com Açúcar. Ai, me dá uma novela que é mais... Uma relaxada. Vamos... Do que eu ficar passando medo. Eu jogava todo o meu charme para ver se eu mudava de ideia, né? Se ela mudava de ideia. Vamos assistir qualquer outra coisa. Mas eu vou dizer não. Ela queria a minha companhia, porque a graça dela era ver eu gritar, era eu ter susto. O prazer era estar com você, vivendo aquele momento. Mais do que o filme, né? Então, mas isso você tem que usar o seu tempo. E tempo é uma moeda tão importante que muitas vezes a gente não abre mão para dar para o outro.